No episódio anterior, nós falamos muito sobre as potencialidades inegáveis que a inteligência artificial, né, está trazendo cada vez mais de forma acelerada, influenciando a forma com que a gente trabalha, com que a gente vive e os nossos relacionamentos, né? Então, hoje, no segundo capítulo da websérie Provocações Criativas, a gente vai começar a falar justamente sobre as consequências desse uso desenfreado e automático da tecnologia e da inteligência artificial. Sem saber, de maneira não intencional, nós já estamos criando uma nova IA, a segunda IA da nossa websérie, que é a intimidade artificial. Se vocês são fãs de série, e se não, essa é Black Mirror, uma série muito perturbadora e muito famosa da Netflix. E esse episódio em específico, ele narra, na verdade, a história dessa mulher aí, que ela vive num contexto em que cada interação humana que você tem com uma pessoa, seja encontrar no elevador ou conversar por alguns minutos, você, ao final, avalia aquela pessoa e ela começa a ganhar créditos e reputações através dessa interação que é avaliada após o encontro ou a interação entre elas. E o mais louco é que, no final, ela enlouquece, óbvio, porque ela começa a estar absolutamente obcecada por conta disso e não consegue mais recuperar as faculdades mentais por causa disso. O ponto é que isso parece uma ficção, né? E acho que muitos dos capítulos do Black Mirror fazem isso, mas isso trata de uma pura realidade, que é o que está acontecendo com a gente hoje. A gente está caminhando para cada vez mais utilizarmos métricas para avaliar os nossos relacionamentos e as nossas relações, né? Nós hoje estamos num constante estado de comparação social, avaliando os outros e a nós mesmos o tempo inteiro, trazendo justamente essa metrificação para as nossas relações. Toda performance é medida em métricas digitais. Isso só faz sentido se tem curtição, né? Se é curtido, não a curtição, porque essa faz todo sentido. Mas se tem comentários, compartilhamentos, se alguém comentou e etc. Então, assim, a gente está trazendo a linguagem das redes sociais, que estão cada vez mais mídias sociais e compra de recortes, né, para as nossas vidas reais, né? E esse acho que é o primeiro grande alarme de utilizar a tecnologia para começar a construir e, na verdade, para moldar as nossas relações. Redes sociais não são as únicas culpadas, longe disso, mas esse gráfico mostra um pouquinho sobre do que a gente está falando, né? Essa foi uma pesquisa de 2019, mostrando um pouquinho o bem-estar promovido após você desativar o Facebook, né? Então, estamos falando aqui de felicidade, de satisfação com a vida, de redução de isolamento, de depressão, de ansiedade. A gente, aos poucos, vai começando esse caminho através das redes sociais, mas não necessariamente elas são as únicas responsáveis. Mas o mais louco é que, independente se isso está falando como relação, acho que isso está falando também sobre a forma com que a gente está aprendendo, né? Não só a nos relacionar, mas aprendendo de uma forma geral. E aí tem uma expressão que é essa meta-ignorância, que o engraçado é que ela é super ambígua, né? E acho que torna ela mais interessante por conta disso, porque já tiveram alguns estudos, mas um específico, que começou a perguntar para as pessoas, né, que depois de desativarem o Facebook, entendendo que o conhecimento político delas diminuiu por conta disso, né? E elas estavam justamente responsabilizando o Facebook por estar sempre muito antenadas. O ponto todo é que a meta-ignorância traz para a gente várias leituras. A primeira delas é que, às vezes, isso cria uma bolha, né? Já que estamos falando de algoritmos, de inteligência artificial, de que forma a bolha está impedindo você de sair para entender e ler sobre outros assuntos, né? Ou que talvez as suas conexões mais próximas se interessem, então por isso está aparecendo para você, né? Mas o meta-ignorância nesse fato aqui é do viés cognitivo que a gente tem, que também é chamado de efeito Dunning-Kruger, que é o fato de a gente ignorar a nossa ignorância, né? Ou, na verdade, em outras palavras, a gente achar que sabe muito, embora não saiba absolutamente nada. Então, quanto menos a gente sabe, mais a gente acha que sabe, e essa meta-ignorância é ignorar a ignorância, né? E as redes sociais, mais a tecnologia, estão começando a atrofiar um pouco as nossas habilidades sociais, né? O que a gente está fazendo hoje em dia, de maneira até uns mais rápido, outros menos, é trazer para a gente uma blindagem tecnológica, né? Então, a gente vai
a gente vai trazendo um pouco dessa blindagem do que pode ser arriscado, criando uma intimidade tecnológica, né? Que pode estar muito longe do mundo real. Então a gente começa a criar uma vida que pode parecer mais leve, né? Mais preparada para os problemas que vão acontecer, etc. Mas ao mesmo tempo a gente não está conseguindo viver e absorver os aprendizados de que, cara, a relação humana nos traz. Isso é absolutamente fácil de compreender. Acho que todo mundo tem desafios que precisam ser resolvidos por conta disso, né? E eu acho que isso é um terreno fértil para o que essa mulher aqui veio falar na South by Southwest. Ela é Esther Perel, uma psicoterapeuta que trouxe um discurso muito interessante com um novo conceito que deu o título para o nosso segundo capítulo, que é a intimidade artificial. Que aos poucos a gente está desenvolvendo esse tipo de intimidade que significa estar meio presente, né? A gente não está presente por inteiro. Aos poucos a gente vai atrofiando um pouquinho as nossas habilidades sociais, utilizando, né, uma hiperconexão para disfarçar o isolamento, a ansiedade, a depressão que a gente está vivendo, né? Os casos aumentando ao redor do mundo. Ela inclusive fez uma brincadeira, uma provocação, dizendo, cara, tá todo mundo cheio de conexão, mas não tem uma pessoa para alimentar o teu cachorro ou o seu gato quando você viaja. Então, essa que é a intimidade artificial que está criando essas outras relações que perdem valor, né? E se a gente puder trazer, acho que vou dizer aqui uma prova cabal, mas não necessariamente, mas um ponto muito importante para a gente entender por que seres humanos são tidos como seres gregários, que gostam de conexão, etc. Esse gráfico aqui, ele é de 2017, mas ele saiu em um reporte do Conselho de Cirurgia Americano desse ano, falando que o isolamento social ele é responsável num aumento de 29% de doenças cardíacas e 32% de uma possibilidade de infarto, cara. Olha que loucura. E ela está aqui comparada à falta de conexão social com outros hábitos, cara, super danosos, né? Como você fumar 15 cigarros por dia, beber 6 drinks alcoólicos por dia, ser sedentário, obesidade, poluição do ar. Então, assim, a verdade é que a gente nunca esteve tão isolado, né? Disfarçado de hiperconexão e nunca estivemos tão ansiosos, né? Esses dados aqui, na verdade, foi da Organização Mundial de Saúde, foi o último que eles divulgaram em 2017 e o Brasil segue na frente, assim, disparado como o país mais ansioso do mundo, né? E o mais louco é que toda essa blindagem tecnológica está trazendo algumas ferramentas, tipo assim, interessantes de você olhar e você refletir sobre elas, né? Como essa aqui, que a gente puxou diretamente da nossa curadoria de notícias criativas, toda segunda-feira aparece lá no nosso perfil do Instagram, @vitaminica.br. Quem não segue a gente por lá, corre lá para seguir. Mas esse aqui é um formato que está exagerando um pouco a gente, né? Esse é um aplicativo, um app de namoro chamado Snack, e que ele permite, né, que o seu avatar, que você treina ele, né, seu avatar virtual, para que ele faça as seleções dos pretendentes e das pretendentes antes de você entrar realmente na brincadeira, né? Uma loucura, né? Porque eles querem depois evoluir para fazer uma nova função que o seu avatar vai nos encontros por você, para depois, através de uma análise, por conta de um treinamento que você faz para ele traga para você se aquilo lhe vale a pena ou não, para aí sim você entrar nessa conexão, né? Então, eu acho isso meio exagerado. Algumas pessoas falam isso, que isso é para geração Z, etc. Eu não acredito muito nesse quesito gerações. Eu não acho que é uma data de nascimento que põe você em uma geração ou outra, mas essa é uma outra discussão. O ponto é que, com iniciativas como essa e outras que a gente está trazendo para o nosso dia a dia e para as nossas relações, a gente está perdendo algo que é muito importante nas relações humanas, né? Que é a fricção. Isso a própria Esther Perel falou. Precisamos não só falar sobre fricção, mas de fricção na nossa vida, né? Porque ela, dentro do contexto tecnológico que a gente vive hoje, ela é o que precisa ser evitado. Ela é o gargalo, ela é a falha, ela é a pedra no caminho que precisa ser tirada para que a experiência aconteça de forma fluida. Mas o ponto é que a gente está trazendo isso para um contexto humano, né? E se a tecnologia não quer fricção, isso é tudo que a gente precisa.
Para conectar um pouco sobre isso com vocês, eu estava na Gramado Summit em abril desse ano e eu vi uma frase que me perturbou bastante, assim, mas como eu costumo brincar, eu acho que as coisas precisam decantar dentro da gente, abrir esse espaço para reflexão antes de a gente tirar algumas conclusões. E a frase foi: nós só aprendemos acertando, né? E eu acho que isso diz um pouco sobre esse universo de blindagem tecnológica que a gente está começando a produzir, né? Eu até escrevi um artigo, a gente colocou lá no nosso Instagram, no @vitaminic.br, se vocês quiserem acessem lá para ler, que acho que vale muito a pena. Mas o que está dizendo, né, era um palestrante famoso do universo da alta performance esportiva falando, e ele usou, metaforicamente, uma pessoa tentando fazer uma manobra de skate, né, que errou, mas só aprendeu quando acertou, e realmente isso fez sentido. E aí, para mim, o mais perigoso disso tudo é que, assim, no momento que a gente desencoraja a tentativa e diz que ela só pode ser feita quando a gente começar a trazer a certeza para perto da gente, a gente está começando a matar um pouco esse apetite ao risco que a gente tem e que o erro pode trazer como aprendizado, né? Não dá para descaracterizar as tentativas frustradas, né? Porque criativamente falando, a gente vai definhar. E não é só isso, porque a gente precisa dessa fricção, né? E o mais importante, eu acho que dentro de toda tentativa, todo projeto, iniciativa, o projeto que você queira fazer, é que essa carapaça, essa carcaça tecnológica que a gente está criando, a gente está perdendo belíssimas oportunidades de viver, acho que é algo que às vezes é mais importante que o destino final, que é começar a matar o processo, né? Que valoriza o resultado final, né? Que ensina os erros, que torna a gente mais casca grossa em uma série de outras questões. Mas aí, como é que fica o processo, a importância do processo dentro desse contexto de inteligência e de intimidade artificial que está cada vez mais veloz, né? A gente está reservando um tempo para a gente conseguir dedicar para trazer esses aprendizados em voz alta, como eu acho que é essa websérie, sabe? O que está acontecendo com o processo? A gente está evitando cada vez mais uma coisa que é super importante. E tem essa frase lindíssima da Tamara Klink, que ela é filha do Amir Klink, para quem não conhece, um velejador sensacional, e que ela diz que o risco é a borda das previsões, né? Então, assim, teve uma frase, inclusive, que acho que faz um belo casal com essa aí, que é do Carlos Moedas, né, prefeito de Lisboa, que ele falou durante a Web Summit de Portugal, que o desejo da Web Summit era levar as pessoas até a interseção do conhecimento delas com o futuro. Então, assim, quando você fala que o risco é a borda das previsões, é até onde você consegue prever e até onde a partir dali é um risco, né? Então, sem chegar até essas bordas, sejam elas de conhecimento ou de previsão, a gente começa a perder excelentes oportunidades de aprender, de se conhecer e de aprimorar habilidades, de forma geral. E não sou eu que estou falando isso, né? Quem está falando isso é justamente o Fórum Econômico Mundial. Esse ano, recentíssimo, acho que foi em abril, se eu não me engano, eles lançaram o report dele, o relatório deles, né, hiper famoso, trazendo as 10 habilidades mais importantes para esse ano e para o futuro, né? E aí, se a gente analisar todas elas, a gente vê que tirando essa literatura tecnológica, né, e o controle de qualidade, que é algo que pode ser feito, inclusive terceirizado de uma forma até mais interessante, a gente tem diversas outras habilidades sociais, humanas, sendo colocadas nessas top 10. E a Grazi Mendes, que ela é Head de Diversidade da ThoughtWorks, ela disse no Gramado Summit que a gente está vivendo numa sociedade que está humanizando as tecnologias e robotizando os humanos. Então, enquanto a gente tem, cada vez que a gente tem mais presença da tecnologia, mais o humano vai ser colocado no pedestal, ou seja, a importância de você ser humano, olha que loucura a gente falar isso, né? Vai ser mais importante. E a prova disso é você ter nas top 10 diversas habilidades sociais, o que são chamadas de soft skills, mas de soft não tem nada, que é motivação, autoconhecimento, curiosidade, aprendizado ao longo da vida, empatia, liderança, influência social, escuta ativa. Cara, o ponto é, onde é que fica o pensamento crítico quando a gente fica assoberbado de algoritmos, né? A gente já falou isso, né, sobre a bolha
que tanto ferramentas de busca quanto redes sociais criam e impedem a gente de conhecer alguma coisa nova, mas uma coisa que eu achei muito legal foi esse artigo aqui da Fast Company, em que essa mulher aí, a Elisafeta Brandon, ela colocou a inteligência artificial para tomar as decisões de tudo na vida dela durante uma semana. E foi muito legal ler, entender quais eram as perspectivas dela em relação a isso, mas os aprendizados dos mais legais foi se não me engano, foi o número 4 que ela trouxe, dizendo que a inteligência artificial matou a arte de descoberta, né? E que ela começou a achar que estava sendo entendida pela inteligência artificial, mas, na verdade, aquilo tirou dela a capacidade de trazer coisas diferentes para o universo dela, como forma de aprendizado e como forma de conhecimento. E tem um trecho muito legal que eu até falo para você, que no final, descobri que comprar com inteligência artificial parecia um pouco como ler um horóscopo. Acredite nas partes que você gosta e ignore as partes que você não gosta. Eu quis me sentir especial, mas a inteligência artificial apenas me fez sentir como se eu fosse um dado, né? E aí, quando a gente fala sobre processo de descoberta, a gente também está muito falando sobre a artificialização da curiosidade. E a serendipidade, que foi muito falada no nosso Vitamina para Viagem, quando a gente voltou de Web Summit, que é justamente essas descobertas fortuitas, né? Vamos supor que dentro de uma viagem, quando você planeja tudo segundo por segundo, você tira um pouco a chance de você descobrir coisas novas, assim como em um evento, por exemplo, de inovação e criatividade que você vai, que é a matéria-prima disso aqui tudo, dessa websérie, você talvez abrir um pouco de espaço para coisas que você não programou, assuntos que não que você não gosta, mas que talvez você não te interesse de primeira, mas que possam fazer todo sentido à medida que você dá chance para essas coisas acontecerem. E se expor a isso é algo que a serendipidade é sobre, né? E que a gente começa a trazer muito planejamento, matar o processo, robotizar as descobertas e não abrindo espaço para fazer isso com as relações com as outras pessoas e com nós mesmos, né? A Helena Berto, ela é Head Global de Diversidade do Nubank, ela trouxe umas conclusões super interessantes quando fala sobre diversidade, mas como fala sobre inovação, né? Falando que a tecnologia é apenas o meio que isso vai acontecer, seja o seu relacionamento, aqui eu estou adicionando a minha perspectiva em cima dela, mas principalmente quando fala sobre inovação, como fala sobre criar outras formas criativas e inovadoras de fazer as coisas, né? E que a inovação justamente está nas pessoas, nessa diversidade de repertório, de background, de opiniões, de perspectivas, e que a inovação nunca vai nascer através do consenso, todo mundo 100% entendendo que é para isso que ela serve, né? Ela nasce justamente da discussão, do debate, do dissenso, da fricção, conectando ao conceito da Esther Perel. E se está todo mundo concordando o tempo inteiro, acho que é bom a gente atentar ao nosso olhar, porque provavelmente pode ter algo de errado. Como provocação para esse capítulo, para esse episódio, a gente pergunta para você, através de uma autoanálise, e é importante, né, fazer isso, quais momentos seus estão precisando de fricção? Seja ele através de relacionamentos com outras pessoas da sua família, do trabalho, com você mesmo, com a forma de você lidar com projetos, os seus processos, sejam de aprendizados ou não, de que forma você pode redefinir alguns deles, né? Até porque tem uma frase muito legal do livro Hábitos Atômicos que diz que você é o que você repete. Só que fazer essa autoanálise de tempos em tempos é importante para você entender para onde você está indo. Como é que a gente usa esse episódio? Número 2 da websérie, estamos chegando no final. Estar mais disposto e tentar aprender com os próprios erros. Utilizar o processo como parte importantíssima e às vezes até mais importante do que o resultado final. Cada vez que você traz a rede do trapézio, né, mais próxima lá da linha, menos risco você toma. E eu acho que a gente precisa, o que eu costumo falar, subestimar a coragem, não para sermos loucos e fazer coisas perigosas, mas
trazer a curiosidade para o dia a dia. Quando eu levanto a minha mão para emitir uma opinião numa reunião desafiadora, isso é coragem. Quando eu quero aprender em voz alta, quando eu estou falando aqui sobre as minhas reflexões de pessoas gigantes, né, que falaram sobre diversas coisas, como inovação, como intimidade, como inteligência artificial. Isso é coragem, mas a coragem que não é heróica, é a coragem do dia a dia. E eu acho que a gente tem que colocar ela mais na nossa rotina e emprestar mais a nossa atenção, seja para construir relações, seja para se conectar com essas habilidades sociais que são importantes de serem desenvolvidas agora, né? Esse ano, 2023, segundo o Fórum Econômico Mundial, e acho que cada vez mais isso vai ficar urgente, esse chamado vai ser cada vez mais importante da gente ouvir e partir para ação, mais importante que isso. Mas como é que a gente começa a navegar contra essa correnteza que está levando a gente para essa nossa artificialização? E palavra difícil. Como é que a gente torna o nosso trabalho não menos humano, mas ainda mais humano? A gente precisa de um resgate. E esse chamado que eu falei, né, no slide anterior, ele é agora. Na verdade, ele vai ser falado a partir de semana que vem, porque uma nova IA vem aí, o último episódio da nossa websérie. E ela não é ambígua, ela só traz benefícios e nós vamos começar a conhecê-la a partir da semana que vem. Então, se você gostou desse episódio, se você não viu o outro, veja tudo, compartilha. Faça com que essas mensagens cheguem para mais pessoas. Segue a gente lá no @vitaminica.br no Instagram. E semana que vem eu te espero. Até lá.